Ao longo da história, algumas famílias acumularam tanto dinheiro que seu poder passou a ir muito além da riqueza. Elas influenciaram mercados, governos e até decisões que mudaram o rumo do mundo, muitas vezes longe dos olhos do público. Alguns desses nomes são conhecidos, outros preferem permanecer nas sombras, construindo fortunas gigantescas em silêncio. Mas o mais impressionante não é apenas quanto dinheiro elas possuem, e sim o nível de controle e influência que exercem até hoje. E neste vídeo você vai conhecer as famílias mais ricas do mundo e os segredos por trás de impérios que poucos realmente entendem. Então já se inscreve, deixa aquele joinha no vídeo e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Antes de existirem impérios financeiros globais como conhecemos hoje, um homem começou a construir uma fortuna que mudaria completamente o conceito de riqueza. John D. Rockefeller não nasceu rico, mas tinha uma visão extremamente clara: dominar um setor inteiro da economia, e foi exatamente isso que ele fez. No final do século XIX, ele fundou a Standard Oil, uma empresa que rapidamente passou a controlar grande parte da produção e distribuição de petróleo nos Estados Unidos. Com estratégias agressivas, acordos secretos e controle de preços, Rockefeller construiu um dos maiores monopólios da história. Em pouco tempo, praticamente todo o mercado de petróleo passava por suas mãos. Sua riqueza cresceu em uma velocidade nunca vista antes. Ajustando valores para os dias atuais, ele é frequentemente considerado o homem mais rico da história moderna. Mas o que realmente chamava a atenção não era apenas o dinheiro, era o nível de controle que ele exercia sobre uma indústria inteira, influenciando mercados, concorrentes e até decisões políticas. Com o tempo, o governo dos Estados Unidos decidiu intervir, quebrando a Standard Oil em várias empresas menores. Mas mesmo assim, o império já estava consolidado. As empresas resultantes continuaram gerando riqueza por décadas, e a família Rockefeller manteve sua influência no mundo financeiro, político e social. Hoje, o nome Rockefeller ainda está associado a poder, fundações bilionárias e influência global. E de certa forma, tudo o que vemos nas grandes dinastias modernas começou ali, com um homem que entendeu, antes de todos, como o dinheiro poderia se transformar em poder. No final do século XVIII, um homem chamado Mayer Amschel Rothschild começou a construir algo que mudaria o sistema financeiro para sempre. A partir de uma pequena loja em Frankfurt, ele criou as bases de uma rede bancária que, com o tempo, se espalharia por toda a Europa. Seus filhos foram enviados para diferentes centros financeiros estratégicos, como Londres, Paris e Viena. Essa estratégia permitiu à família criar uma das primeiras redes financeiras internacionais da história, operando com informação rápida e coordenação entre países, algo extremamente avançado para a época. Durante guerras e grandes eventos políticos, os Rothschild financiaram governos e operações importantes, acumulando influência e acesso privilegiado a informações. Esse nível de conexão fez com que a família se tornasse uma das mais poderosas do mundo, atuando nos bastidores de decisões econômicas e políticas. Ao contrário de outros bilionários, os Rothschild sempre mantiveram um perfil discreto. Pouco se sabe sobre a real extensão de sua fortuna atual, o que alimenta teorias e especulações até hoje. Essa combinação de riqueza, silêncio e influência contribuiu para a aura de mistério em torno do nome. Mesmo após séculos, a família Rothschild continua sendo um símbolo de poder financeiro global. Mais do que dinheiro, eles representam um tipo de influência que raramente aparece publicamente, mas que, segundo muitos, ainda está presente nas estruturas que movem o mundo. Diferente das dinastias antigas, a riqueza da Walton Family surgiu de uma ideia simples: vender produtos a preços mais baixos do que qualquer concorrente. Foi assim que Sam Walton fundou a Walmart em 1962, em uma pequena cidade dos Estados Unidos. O modelo de negócio parecia básico, mas era extremamente eficiente. A empresa cresceu rapidamente, expandindo para diversas regiões e dominando o varejo com uma estratégia agressiva de preços baixos e grande escala. Em poucos anos, o Walmart já era uma das maiores redes do país e continuava crescendo. Com o passar das décadas, o império se tornou global. O Walmart passou a movimentar bilhões de dólares por ano, transformando a família Walton em uma das mais ricas do mundo. Diferente de outras famílias, sua fortuna é extremamente visível, ligada diretamente a uma empresa presente no dia a dia de milhões de pessoas. Mas o que muitos não percebem é o nível de controle envolvido. Mesmo sendo uma empresa pública, uma grande parte das ações ainda pertence à família, garantindo influência direta sobre decisões estratégicas e o rumo do negócio.
Hoje, os Walton acumulam uma fortuna gigantesca, sendo frequentemente listados entre as famílias mais ricas do planeta. E seu poder não vem de mistério ou silêncio, mas de algo muito mais simples: escala, consistência e domínio absoluto de um mercado essencial. Diferente de outras famílias que construíram fortuna através de empresas, a House of Saud acumulou riqueza a partir do controle de um dos recursos mais valiosos do planeta: o petróleo. Como família real da Arábia Saudita, seu poder está diretamente ligado ao domínio territorial e às reservas energéticas do país. A virada aconteceu no século XX, quando enormes reservas de petróleo foram descobertas na região. A parceria com a Saudi Aramco transformou o país em uma potência energética global. Com o tempo, bilhões de dólares começaram a fluir, colocando a família Saud no centro da economia mundial. Diferente de outras dinastias, o poder da família não está apenas na riqueza acumulada, mas também no controle direto sobre o governo. Decisões políticas, econômicas e estratégicas passam diretamente por seus membros, o que torna sua influência ainda mais ampla e complexa. A fortuna da Casa de Saud é difícil de calcular com precisão, já que envolve ativos estatais, investimentos globais e reservas naturais. Ainda assim, muitos consideram essa uma das famílias mais ricas e poderosas do mundo, com impacto direto nos preços do petróleo e na estabilidade econômica global. Hoje, a Casa de Saud continua sendo uma das figuras centrais no cenário internacional. Mais do que riqueza, eles representam um tipo de poder que mistura governo, recursos naturais e influência global, algo que poucas famílias na história conseguiram alcançar. Enquanto algumas famílias estão constantemente sob os holofotes, a Mars Family seguiu um caminho completamente diferente: construir um império bilionário em absoluto silêncio. Por trás de marcas conhecidas mundialmente como a Mars Inc. está uma das famílias mais ricas e discretas do planeta. Tudo começou com Frank C. Mars, que fundou a empresa no início do século XX. Com o tempo, a marca cresceu de forma consistente, expandindo seu portfólio e conquistando mercados ao redor do mundo. Produtos populares passaram a fazer parte do dia a dia de milhões de pessoas, muitas vezes sem que elas soubessem quem realmente estava por trás. Ao contrário de outras grandes corporações, a Mars Inc. permaneceu como uma empresa privada, controlada pela própria família. Isso significa que suas finanças, decisões estratégicas e estrutura interna não são expostas ao público da mesma forma que empresas listadas em bolsa. Esse nível de privacidade permitiu à família acumular uma fortuna gigantesca longe da atenção da mídia. Sem grandes aparições, sem exposição constante, os Mars construíram um dos maiores impérios alimentícios do mundo praticamente fora dos holofotes. Hoje, a família Mars continua entre as mais ricas do planeta. E seu caso mostra que, no mundo do dinheiro, nem sempre o maior poder está em quem aparece, mas em quem consegue crescer em silêncio. A Koch Family construiu um dos maiores impérios industriais dos Estados Unidos longe dos holofotes tradicionais. Por trás da Koch Industries está uma estrutura gigantesca que atua em setores como energia, química, transporte e manufatura, áreas essenciais para o funcionamento da economia. O crescimento da empresa se intensificou sob a liderança de Charles Koch e seu irmão David Koch. Ao longo das décadas, eles expandiram o negócio de forma estratégica, adquirindo empresas e consolidando operações em diversos segmentos industriais. Diferente de outras grandes corporações, a Koch Industries também é uma empresa privada. Isso significa que seus números completos, decisões internas e estratégias não são totalmente divulgados ao público, o que aumenta ainda mais a sensação de um poder silencioso operando nos bastidores. Mas o que realmente diferencia a família Koch é sua influência fora do mundo empresarial. Ao longo dos anos, eles financiaram campanhas políticas, organizações e movimentos ideológicos, impactando diretamente decisões públicas e debates importantes dentro dos Estados Unidos. Hoje, a família Koch é vista como uma das mais influentes não apenas pelo dinheiro que possui, mas pelo alcance de suas ações. Seu poder vai além da indústria, ele se estende para áreas que moldam políticas, ideias e, em muitos casos, o próprio rumo da sociedade. Se você chegou até aqui, tem um bônus para você. Agora, vamos falar de algo ainda mais atual, um tipo de poder que não pertence exatamente a uma família, mas que controla trilhões de dólares ao redor do mundo.
Empresas como a BlackRock e a Vanguard Group administram investimentos que ultrapassam o PIB de muitos países. Elas possuem participação em milhares de empresas globais, desde tecnologia até energia, influenciando decisões que impactam diretamente a economia mundial. Diferente das famílias que vimos até agora, esse poder é ainda mais silencioso. Não está ligado a um único nome nem a uma figura central visível. Está distribuído em estruturas financeiras complexas, fundos e sistemas que operam nos bastidores do mercado. O mais impressionante é que essas instituições estão presentes em praticamente tudo, grandes empresas, bancos, indústrias e até concorrentes diretos. Isso cria uma rede de influência difícil de perceber, mas extremamente poderosa. E é aqui que tudo se conecta. Das dinastias como os Rockefeller e Rothschild, até os gigantes financeiros modernos, o padrão é o mesmo. O verdadeiro poder raramente está visível, mas sempre está presente. Ao longo da história, o dinheiro sempre foi muito mais do que riqueza, ele se transformou em poder. Das primeiras grandes fortunas, como a de John D. Rockefeller, até dinastias como os Rothschild, o que vimos foi um padrão que se repete. Quem controla o dinheiro, muitas vezes influencia o mundo. E hoje, com gigantes financeiros como a BlackRock, esse poder se tornou ainda mais complexo, mais distribuído e muitas vezes invisível. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: quem realmente controla tudo isso? Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui embaixo. Qual dessas famílias mais te surpreendeu? Porque existem muitos outros mistérios sobre dinheiro, poder e influência. E no próximo vídeo, a gente continua explorando o que realmente acontece por trás dos bastidores do mundo.